Não há nada na biologia, nada na genética que separe os homens e as mulheres desse papel mágico de criar os seus filhos e suas filhas e caminharmos para uma sociedade parental, assim. Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Ziotto, sou pai afetivo do Vini e fundador da ForDad. E a convite da Sampa Talks e da Casa Tegra, vim falar sobre paternidade. Bom, como nasceu a ForDad? Eu brinco que a ForDad, pelo menos a sua ideia, nasceu numa terça-feira às 4 horas da manhã. Há 8 anos atrás, quando eu conheci o Vini é meu filho afetivo, ele não é meu filho biológico. Ele é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu brinco que eu ainda preciso fazer um infográfico para explicar a nossa configuração familiar, sabe? A nossa família é meio um mosaico, assim. Mas eu acho bacana porque a gente tangibiliza, acho que a concepção do ditado africano que fala que precisa de toda uma aldeia para se criar uma criança, sabe? E a gente foge dessa forma heteronormativa de encarar a família, né? Que é homem, mulher e filhos, e não. Eu acho que, independente da sua configuração familiar, tipo, gêneros e características, eu acho que família, né, a Unicef declara a família desse jeito, é um conjunto de pessoas que estão unidas em pró de criar crianças de forma mais saudável. E é isso. E aí, há 8 anos atrás, quando eu me vi sobre a responsabilidade de criar o Vinícius, o Vini tinha 3 anos na época, hoje ele tem 12, a gente foi morar juntos, né, eu, a mãe dele na época, e nessa coisa de mudança, casa nova, escola nova, dinâmica nova, o Vinícius estava tendo muita dificuldade para dormir. E sempre fui eu que gostei de colocar ele para dormir, sempre fui eu que acordei de madrugada para botar ele de novo na cama dele e tentar fazer ele dormir. E numa dessas noites desesperados de tentar usar todas as ferramentas e utensílios que eu poderia usar para colocar ele para dormir, nessa terça-feira de madrugada eu apelei para o Google, óbvio. Abri a página do Google e escrevi como colocar uma criança de 4 anos para dormir. Naquela época ele já tinha 4 anos. E isso há 8 anos atrás, não foi na década de 70 não. E há 8 anos atrás eu fui até a 5ª página do Google e não encontrei nada pra mim, assim, nada pro pai, direcionado pro homem, pro pai, ou pra pessoa, né, que exercia esse papel. Era sempre, querida mãe, 5 dicas para ajudar as mães a botar seus filhos pra dormir, não sei o que, e aquilo me incomodou muito. Eu falei, eu não acredito que eu não tenho competência pra criar, pra botar pra dormir uma criança. Imagina criar uma criança. E aquilo me incomodou muito, e esse incômodo começou a me fazer, de forma muito empírica, a estudar, a ler livros, procurar artigos científicos, tudo. E eu acho que ali começou a minha movimentação pessoal, um ativismo meu pessoal, e que depois, em 2016, se formalizou na ForDad. E hoje eu posso falar com muita tranquilidade e com muita autoridade que não existe nada na biologia que diferencie ou que separe homens e mulheres de cuidar. O papel do pai, ou ser pai, ou como ser mãe, é uma construção social. E dentro de uma sociedade machista, nos ensinou e vem nos afastando, vem afastando os homens desse papel de cuidado. E o papel da ForDad é isso, é sensibilizar a sociedade civil, as empresas e o poder público da importância de incluir os homens nesse papel de cuidado. Eu brinco que há 8 anos atrás o Vini foi tipo o meu Morpheus do Matrix, sabe? É como se naquela terça-feira de madrugada ele tivesse pequenininho, me oferecido a pílula azul e a pílula vermelha, sabe? Eu tive a sorte naquele dia, naquela noite, tomar a pílula vermelha e sair desse Matrix, né? Desse sistema patriarcal, machista que a gente vive, ou não sair por completo, porque é uma desconstrução diária e contínua e talvez eterna, mas diariamente os homens tomam a pílula azul, porque eles foram educados que o homem tem esse seu lugar muito específico, porque os seus pais tiveram, os seus tios tiveram, os seus primos tiveram, os seus irmãos mais velhos tiveram. As campanhas publicitárias continuam massificando esse estereótipo do homem e do pai nesse papel mais conservador, mais provedor. E novelas, filmes. Então, quando você chega ainda e você busca no Google, você vê ainda pessoas, formadores de opinião, ainda colocando esse papel antiquado do papel do homem, do pai,
é difícil você ver o homem então ainda querendo se desconstruir. Então, da mesma forma que naquela noite eu tomei a pílula vermelha, tive a sorte de escolher a pílula correta, muitos homens tomam as azuis. E eu acho que o nosso papel é esse, é tentar pegar e conversar com esses homens, né? Existe uma frase muito forte que me foge o nome, infelizmente, da pessoa, do dono da frase, mas numa sociedade onde o homem faz parte do problema, ele também faz parte da solução. Então a gente tem esse interesse, assim. Etimologicamente, a palavra economia, eco significa casa e nomia significa gerir e cuidar. Então, no momento para a construção de uma nova sociedade, de uma nova economia pós-pandemia, Covid-19, eu acredito que essa nova economia, muito mais do que ser construída por engenheiros e economistas, eu acho que vai ser construída por cuidadores. Eu acho que a gente está num momento muito oportuno para ressignificar muitas coisas e ressignificar principalmente a parentalidade, que é dar o valor em si desse papel de cuidador ou de cuidadora, seja você homem ou mulher, e mais do que isso, também colocar e incluir um homem nesse papel de cuidado. Um antropólogo francês diz que a paternidade pode ser o principal gatilho de transformação do homem, sabe? É um grande antídoto ao machismo. Lógico que esse gatilho e essa transformação não é automática, nem mágica. Eu brinco que o machismo, como o racismo, a LGBTfobia e muitos outros preconceitos e discriminações são cascas de banana que a gente precisa se policiar todos os dias para não se escorregar. Mas eu acredito que ela pode sim ser esse gatilho de transformação, a paternidade, porque se coloca no homem naquele pequeno momento de refletir e fazer uma autocrítica em ver quais foram as suas referências paternas de homens e o que elas e qual a partir desse momento ele quer continuar e qual que ele quer romper. E eu acho que é uma ótima oportunidade de a gente romper com criações machistas, racistas e outros tipos de intolerância para a gente conseguir caminhar para um mundo mais igualitário, mais justo e economicamente mais sustentável. Acho que uma reflexão interessante que eu posso trazer aqui, principalmente nesse momento de pandemia, como é importante a gente ressignificar e falar sobre paternidades e masculinidades. Quando a gente vê a autoridade principal do nosso país dizer que vai enfrentar essa crise não como homem, mas não como moleque, eu acho que nos mostra que muito mais do que uma crise sanitária ou econômica, a gente está com crises de masculinidades, né? Onde a gente mostra que aquela forma antiga, machista e patriarcal de solucionar problemas hoje não faz mais sentido. Por isso que os países que estão lidando melhor com o combate ao coronavírus são países normalmente liderados por mulheres. Uma outra coisa muito importante e que lá na Forded a gente leva muito a sério é falar sobre paternidades e masculinidades com S maiúsculo e no plural. Porque hoje, se você fizer qualquer tipo de análise e falar sobre paternidade e masculinidade sem considerar os recortes sociais, de gênero, culturais, você corre um grande risco de ser equivocado e de invisibilizar uma parcela da sociedade que ela merece ser enxergada, merece ter o direito de existir e de exercer a sua parentalidade, que é o ato de paternar ou de maternar. Eu acho que a paternidade também, pessoalmente, me trouxe uma oportunidade muito interessante de reavaliar eu, Leandro, como pai, como filho, como ser humano, como companheiro de uma mulher, como amigo, porque eu acho que me permitiu a me reposicionar nas minhas relações familiares, pessoais, de trabalho, a minha relação com o mundo, com o consumo, com o planeta. E quando você pega quando eu me pego assim com as minhas referências, eu acho que é muito interessante, porque o Paulo Freire fala uma frase que eu gosto muito, que é: quando nasce uma criança também nasce um professor, porque a gente tem a oportunidade de aprender ensinando e ensinar aprendendo. E nessa dinâmica de aprender e ensinar junto com seu filho e sua filha, eu acho que nos permite também talvez curar ou fechar cicatrizes abertas na nossa infância. Tem um caso muito bacana do Thiago Queiroz, do perfil Paizinho Vírgula, um cara que eu admiro muito, e quando ele conta essa história, eu sempre guardei ela na minha cabeça, que é quando o seu primeiro filho caiu no chão e machucou o joelho, ele automaticamente regrediu naquele momento quando ele era criança e que ele também caiu no chão, machucou o joelho e que o pai dele naquele momento falou assim: para de chorar, que homem não chora, levanta que não foi nada.
E ele não quis repetir isso porque ele sabe o quanto aquilo foi tão traumático para ele, ou então simbolicamente muito difícil. Então naquele momento que, na data presente, que ele vê o filho dele caindo no chão e machucando o joelho, ele abaixou, ficou na mesma altura do filho e falou: filho, pode chorar, porque eu sei que dói. E naquele momento eu acho que quando ele abraça o filho, ele abraça ele também, quando ele tinha 4 anos de idade. E eu acho que a paternidade tem essa beleza e essa mágica de poder nos curarmos, sabe, junto com os nossos filhos. E mais uma vez, como eu falo com muita autoridade, com muita tranquilidade, não há nada na biologia, nada na genética que separe os homens e as mulheres desse papel mágico de criar os seus filhos e suas filhas e caminharmos para uma sociedade parental, assim. Eu gosto de falar de sociedade parental porque a sociedade parental não é aquela sociedade onde todos serão obrigados a ser pais e ser mães, porque eu acho que ninguém é obrigado a ser nada. Mas uma sociedade parental é aquela sociedade que tangibiliza o ditado africano, que diz que precisa de toda uma aldeia para se criar uma criança, porque uma sociedade parental será aquela sociedade que saberá cuidar dos seus próprios filhos, dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém. Então é uma sociedade cuidadora, que saberá cuidar e colocar esse ingrediente do cuidado em todas as suas relações humanas, de trabalho, familiares e sociais. Bom, é isso. Convido vocês a conhecerem a gente, a ForDaddy. Nosso site é www.4daddy.com.br, fordaddy.com.br. E também adiciona a gente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, e conheça a gente, compartilhe, seja uma rede de apoio para outros pais, para outras mães, construa sua própria rede de apoio, porque a Vera Iaconelli, uma psicanalista que eu gosto muito, sempre fala que criar um ser humano é muito complexo para ficar nos ombros de uma pessoa só ou de 2. A gente precisa compartilhar e cuidar das crianças que estão ao nosso redor, sejam elas com ligação sanguínea, afetiva ou o que for. Eu acho que só criando crianças de forma saudáveis e de forma coletiva é onde a gente vai construir um mundo mais justo, mais pacífico e economicamente sustentável. Então siga a gente, espero que vocês gostem. Feliz Dia dos Pais e valorizem o ato de cuidar. E por favor, homens, entrem no papel de cuidado afetivo, participativo, cuidador, carinhoso. Vocês podem fazer isso e é importante. Uma paternidade participativa e afetiva e cuidadora tem impactos positivos na sua vida, na vida dos seus filhos, das suas filhas, da sua família, da sociedade como um todo. Tchau, tchau.